A gente segue daqui contando também informações sobre o Supremo Tribunal Federal, que retoma amanhã o julgamento do núcleo muito importante em toda essa investigação, considerada justamente uma tentativa de golpe de Estado, e os envolvidos, os que organizaram todo esse esquema. O julgamento acontece em meio a várias discussões sobre a anistia, inclusive. Vamos acompanhar essas imagens? Na verdade, toda essa discussão, e aí eu chamo os nossos comentaristas antes de assistirmos esta reportagem, porque, de fato, na última semana, os advogados realizaram várias defesas, várias alegações. Quero ouvir, inclusive, a análise do Mano Ferreira, Mano, porque a gente viu durante essa sustentação oral os advogados afastando ali, nessa ligação com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, considerado um nome importante em todo esse esquema diante da investigação, e agora é o resultado. Será que, de fato, os ministros foram convencidos que algum dos réus, algum dos acusados, de fato não atuou diretamente, não tinha a intenção em dar um golpe de Estado, ou dificilmente a ideia da acusação será alterada, Mano? Olha, Bruno, é bastante difícil que a gente veja uma alteração, que alguém consiga se salvar dessa denúncia. Há dois aspectos para a gente separar. Um é o aspecto processual, onde há diversas críticas, inclusive de professores renomados, como o professor Gustavo Badaró, da USP, a respeito do acesso às provas, de procedimentos que são muito importantes para o devido processo legal. Esse é um aspecto. Mas um outro aspecto é o que diz respeito ao mérito. Nem mesmo os advogados negam que os fatos apontados pela Polícia Federal e pela denúncia elaborada pelo Ministério Público são graves. Nem mesmo os advogados de defesa negam que houve, sim, tratativas de um plano de golpe de Estado no Brasil. O que cada um dos advogados tenta o tempo todo é afastar os indícios de autoria ou grau de responsabilidade dos seus respectivos clientes. O ponto é que não estamos falando de um tema menor, estamos falando de uma situação de pessoas que criaram um plano para dar um golpe de Estado. E a história do Brasil precisa nos ensinar. Por diversas vezes, fomos pela estratégia da anistia. Em 1961, houve uma tentativa de golpe de Estado. Os envolvidos não foram punidos. Eles voltaram a cometer crimes e conseguiram ter sucesso em sua empreitada golpista em 1964. Precisamos aprender como país. Não podemos contemporizar com golpismo, porque a impunidade é o fermento da criminalidade. Henrique Kriegner, eu quero ouvir a sua análise em relação aos advogados, ao nível desses advogados que foram indicados para realizarem ali várias defesas, então, de 8 réus. Olhando os rostos, a gente lembra que eles já estiveram fazendo a defesa de outros réus também, ligados a escândalos do governo Lula anterior, ligados a escândalo no governo de Dilma Rousseff, escândalos do Mensalão, outros casos que repercutiram nacionalmente e agora estão defendendo nomes ligados à direita, ligados a uma suposta tentativa de golpe de Estado. O que faz, de fato, esses militares recorrerem a esses advogados que fizeram essas mesmas defesas lá no Supremo Tribunal Federal ou em outras instâncias em relação a outros escândalos? É uma confiança de que eles conseguiriam reverter esse resultado de uma eventual condenação? É uma tentativa, né, Bruno? Na verdade, é uma estratégia clássica da defesa procurar advogados que tenham, de alguma maneira, uma proximidade ou com um determinado juiz ou mesmo com aquela instância onde o processo vai ser julgado. E esses advogados, como você bem citou, alguns deles até com uma trajetória política, né, tendo sido eleitos para cargos eletivos e também outros ocupando cargos designados aí como secretários em governos estaduais, enfim,
eles fizeram questão de mostrar, alguns deles fizeram questão de mostrar a sua proximidade, admiração e até idolatria, se a gente puder colocar assim, como foi no caso do advogado Torres, né, que foi senador no passado também, e que colocou muitos adjetivos ali elogiosos, mais de 15 minutos apresentando seus elogios para depois iniciar a sua peça de defesa, que também contou com mais elogios aos membros da Suprema Corte. Isso mostra muito que esse julgamento já passou da parte técnica. Alguém que for analisar o mérito técnico desse julgamento vai ficar escandalizado, porque são vários os problemas, são vários os erros, são vários também os momentos em que a lisura do processo foi deixada de lado em prol de uma narrativa política ou mesmo de um comentário, posicionamento politizado. E esse é o julgamento que nós temos em mãos agora. Então, eu não diria que é uma garantia de que isso vai acontecer, mas é uma tentativa. Diante de um julgamento tão politizado como esse, por que não recorrer a advogados que talvez consigam surfar nessa onda para conseguir um resultado mais próximo? Essa deve ter sido a lógica desses que recorreram a esses ex-políticos para os defenderem, o Bruno. As incertezas de um julgamento amanhã no STF será retomado, julgamento muito importante na reta final com a leitura dos votos, na verdade. O último voto será o do ministro Zanin. Essa é a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. São 5 ministros novos que não estiveram em outros julgamentos e agora, de fato, julgando, então, este caso, que também é algo muito novo, que nunca aconteceu de um ex-presidente ser julgado no STF ligado a uma suposta tentativa de golpe de Estado, algo que entra para a história da República de fato. A gente vai acompanhar a história sendo escrita ao vivo e em tempo real aqui na Jovem Pan.